Continuando, eu comentava no vídeo anterior que o absolutismo ele se constitui como um duplo movimento de afirmação de poder externo e poder interno. Ou seja, você tem ali a delimitação do poder político como uma forma de rejeição com relação à autoridade externa àquele território, aquela unidade política nacional. Então, é uma afirmação de soberania local e, portanto, rejeição da interferência de outra instância de poder com relação a esse território, essa unidade política. E, ao mesmo tempo, enquanto concentração de poder, uma rejeição e uma afirmação, do poder interno que implica, né, uma negação, uma rejeição, por exemplo, da policentria das cortes aristocráticas. Então, as cortes que de alguma forma partilhavam o poder com os monarcas, então você tem ali uma redução do poder da aristocracia, você tem uma rejeição da multiplicidade ali dos principados, então está se construindo ali a ideia muito forte, a ideia de um Estado nacional, né, que supere aquela fragmentação daqueles inúmeros principados que constituem ali o poder político de forma bastante, né, espalhada, a rejeição ou a negação, a restrição do poder dos senhores feudais. Então você tem um movimento de concentração de poder. Então por isso que é uma dupla afirmação de poder. Afirmação de poder externo no sentido de negar a interferência de outro país na constituição dessa unidade nacional e, ao mesmo tempo, uma afirmação de poder interno com relação aos diversos grupos que disputam poder. E aí a gente pode observar que o absolutismo ele vai se constituir como uma estrutura estatal. É importante a gente observar isso, né? É um debate, né? O absolutismo é uma forma de Estado ou uma forma de governo? Então, é as duas coisas, né? É uma estrutura estatal que possibilita a concentração do poder de mando, né? E aí esse poder ele vai se constituir exatamente como um exercício independente, autônomo em relação a outros poderes, ao poder religioso, ao poder judiciário, ao poder dos diversos grupos que iam compondo, pode ser assim, né, a correlação de forças vigente dentro daquela unidade nacional. Enfim, você tem um movimento no qual se cria estruturas de poder e práticas de governo que vão constituindo propriamente esta forma específica de organização do poder político. E aí a gente pode observar que muitas vezes ocorre uma certa confusão entre absolutismo e outras formas de exercício do poder que, via de regra, tem uma conotação mais negativa, né? Então, por exemplo, né, o absolutismo ele se diferencia da tirania. Às vezes, né, na linguagem, né, um rei absoluto é ao mesmo tempo um rei tirano. Veja, pode até ser, mas são fenômenos distintos. Então, a tirania, no sentido clássico grego, ela estava muito ligada à ideia da ilegalidade na conquista e na manutenção do poder. Então, se acessa o poder a partir de procedimentos que seriam ilegítimos, ilegais, né? No sentido mais moderno, contemporâneo, se associa muito a ideia de tirania ao poder exercido de forma abusiva, de forma violenta, de forma cruel. Então, o rei absolutista, não necessariamente o monarca, né, que se insere dentro desse contexto absolutista, não necessariamente ele apresenta essas características. Pode apresentar, mas não necessariamente apresenta essas características. Bom, a gente dá mais uma paradinha e retorna já já.